Salve família, como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é o Pajezeira, representante aí do Templo dos Dragões. E eu tô passando aqui pra anunciar mais uma seletiva estadual. E eu não tô aqui com ninguém nada menos do que... Trequinho. Tequinho, vamos ter TDD aonde? No Pará, galera. Não é você. Vai ser dia 6 de setembro, lá no Pará. 6 de Vai ser setembro. top. Espero você aí, dançarino do Pará. Você dançarino, dançarina. Tomar Pô, açaí, vai tomar açaí? não, vou tomar açaí lá do Açaí. Pará. O verdadeiro? Verdadeiro. Vai tomar o tacacá. Eu tomei açaí no Amapá. Disseram que o do Amapá é melhor do que o do Pará. é Nunca, verdade? nunca, açaí é dor de cotovelo. Será? É. E aí? Comenta aí qual é o melhor açaí, o do Pará ou do Amapá. TDD Pará, eu espero vocês, hein? Tchau. Dia 6 de setembro.